Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de língua portuguesa do ano letivo. Parabéns a vocês por chegarem até aqui e iniciarem mais uma fase da nova vida escolar. Espero que este ano vocês possam estar colhendo muito frutos e aprendendo ainda mais, apesar dos momentos difíceis que estamos passando. Saibam que no que depender de mim, no que depender da equipe dos professores, vocês terão o melhor serviço possível, vocês terão o melhor acompanhamento possível, tá? Eu vou trabalhar com vocês a disciplina de língua portuguesa, que vocês estão vendo na tela, e esta é a primeira aula que nós vamos tratar aí de morfossintaxe, ok? Vocês já receberam o roteiro, já enviei o roteiro no grupo de vocês, então vocês já podem dar uma aula. E esta aula é de extrema importância para vocês começarem a acompanhar e ver o conteúdo, certo? Só uma observação, esteja aí com o caderno, papel do lado, tá? Não assista a aula como se você não assista a aula como você assiste a um jogo de futebol, como você assiste ao jornal. Faça o seu estudo ativo, ou seja, assista a aula, mas escreva aí do lado, acompanhando, faça os seus resumos, ok? Anote alguma coisa para você pesquisar depois e vá criando o seu próprio material de estudo. Tá? Então assista a aula sempre acompanhando aí, sempre escrevendo, sempre fazendo seus resumos, como se você estivesse na sala de aula. E escrevendo normal, acompanhando normal. Então vamos lá, língua portuguesa, morfossintaxe. Gente, a gente vai trabalhar esse ano a parte de morfossintaxe da nossa língua. Okay? Então a gente vai trabalhar com a morfossintaxe. Para nós estudarmos a morfossintaxe, a gente tem que saber primeiro o que é isso, né? O que é que esse nome aí significa? Então vamos lá. A morfossintaxe, como vocês estão vendo, é a união de duas partes do estudo da gramática. Então a morfossintaxe é a união entre a morfologia e a sintaxe. Então quando eu uno a morfologia à sintaxe, eu tenho a morfossintaxe. Mais uma vez, morfossintaxe nada mais é do que a união entre a morfologia e a sintaxe. Mas o que é morfologia e o que é sintaxe? A morfologia estuda a formação, e aí detalhe que eu destaquei, e a classificação das palavras. Então, a morfologia quer saber como uma palavra se forma, como uma palavra surge, como uma palavra se origina, tá? As palavras que existem na língua, elas não surgem do nada, né? Não surgem de um espirro, não aparecem do acaso. Elas têm uma origem, ela tem uma explicação da sua origem. E quem dá essa explicação é a morfologia. Então a morfologia estuda a formação das palavras. Além disso, a morfologia também estuda a classificação das palavras. Então a morfologia quer saber quais são os tipos de palavras. Então a morfologia vai dizer, por exemplo, essa palavra é substantivo, essa palavra é verbo, essa palavra é advérbio. Isso quem diz é a morfologia, tá? Então, o que a morfologia faz? A morfologia estuda como uma palavra surge, como uma palavra se origina, ou seja, a formação da palavra, e a morfologia também estuda a classificação da palavra, qual é o tipo de palavra, ok? E a sintaxe? O que a sintaxe faz? A sintaxe, ela vai estudar a função. E por função, vou pegar aqui a minha caneta. E por função, a gente vai entender, ó, vou passar aqui a seta. Por função, a gente vai entender finalidade, ok? Finalidade. Enquanto a morfologia estuda que palavra é aquela, qual é o tipo de palavra, ou como aquela palavra veio, a sintaxe quer saber, tá, mas essa palavra aí, ela tá aí para quê? Qual é a finalidade dela? Qual é a função dela? Qual é a serventia dela? Para que ela tá aí? Ela funciona como o quê? Então a sintaxe vai estudar a função das palavras e a função das expressões, ou seja, mais de uma palavra. E isso aqui é importante, dentro de uma oração. O que é oração? A gente vai estudar daqui a pouco, tá? A princípio, o que eu quero que você entenda é, e aqui resumindo esse primeiro slide, o que é morfossintaxe? O que a gente vai estudar hoje? Morfossintaxe é a união entre a morfologia e a sintaxe. O que é morfologia?
A morfologia vai estudar duas coisas. A morfologia vai estudar a formação da palavra, como uma palavra surge, como uma palavra aparece, e a morfologia vai classificar as palavras, vai dizer que tipos de palavras existem. Por outro lado, a sintaxe quer saber a função das palavras, tá? Função como assim? A serventia dela, a finalidade dela, para que ela está servindo, o que ela está fazendo aí em determinado contexto, tá? Então, morfologia classifica e verifica a origem da palavra e a sintaxe quer saber a função da palavra, o que ela está fazendo ali, como é que ela está servindo. Então, para você visualizar melhor a diferença entre morfologia e sintaxe, eu trouxe aqui uma frase que você está vendo aí embaixo. João foi à feira. Tá vendo aqui? João foi à feira. Eu vou analisar essa frase morfologicamente e sintaticamente, para você ver a diferença, tá? Essa parte aqui você não precisa anotar, você não precisa copiar. Fique à vontade para fazer isso se você quiser, mas acompanhe aí, se concentre, se for necessário, se você não entendeu alguma coisa, deixa eu passar alguma coisa, volta e o vídeo um pouquinho para você entender, tá? Então eu vou analisar essa frase aqui, João foi à feira, morfologicamente e sintaticamente, para você ver a diferença das duas coisas, tá? Então vamos lá. João foi à feira. Análise morfológica. O que a morfologia faz? Ela quer saber a formação e a classificação. Aqui eu vou me concentrar na classificação, tá? Eu vou classificar as palavras para você ver o que a morfologia faz. Então, a morfologia vai pegar essas palavras aqui, que estão no exemplo, e vai classificá-las. Então vamos lá. Na morfologia, morfologicamente, eu vou dizer que João é um substantivo. Digo mais, é um substantivo próprio. Por que é um substantivo próprio? Porque eu estou nomeando um ser em específico. A gente vai estudar isso daqui a algum tempo, você vai ver. Substantivo é a classe de palavras que dá nome a alguma coisa. Então, tudo tem um nome, e esse nome é um substantivo. João é um nome? Sim, João é um nome, então João é um substantivo. E como eu estou falando de um ser específico, eu tenho um substantivo próprio, tá? Foi é verbo. Então, morfologicamente, foi é verbo. É o pretérito do verbo ir, ok? É o passado do verbo ir. Você tem aqui feira. Feira não é o nome de um lugar? Sim, é o nome, né? Se é um nome, então é um substantivo. Certo? Se é um nome, é um substantivo. Ah, você está vendo aqui, está faltando aquele A, né? Mas esse A tem uma especificidade. Esse A está com esse acento aqui, certo? Isso aqui não é o acento agudo. Isso aqui é o acento grave. O acento grave, na língua portuguesa, serve para indicar a ocorrência de crase. O que é a crase? A crase é quando eu tenho um A artigo e um A preposição. O que é isso? Calma, a gente não vai estudar isso agora. Só preste atenção. Esse A com esse acento aí, ele é um A craseado, um A com acento grave, que indica que eu tenho a união entre dois As. Um A artigo e um A preposição. Ah, então vai ficar as, porque são dois As? Não, é um A só. Só que esse A tem duas classificações diferentes. Eu tenho o A artigo e eu tenho A preposição. Como assim? De onde é que vem esse A artigo e onde é que vem esse A preposição? Esse verbo aqui, o verbo ir, e aqui já indo para a sintaxe, que a gente vai ver daqui a pouco, esse verbo aqui, que é o verbo ir, ele precisa de um complemento com a preposição a. Então, João foi à feira. Não é João foi na feira, é João foi à feira. Então, esse a de João foi à feira é a preposição, tá? Então, João foi à feira, João foi a o shopping, João foi à praia, João foi à igreja, João foi à praça. Então, sempre vai ter esse a, e esse a é preposição, ok?
Além disso, você vai concordar comigo que a palavra aqui... Opa, tá, agora que eu percebi que eu escrevi errado, né? Tá faltando aqui um R. João... Ah, tá certo, perdão. Vacilando aqui. João foi à feira. Você vai concordar comigo que esse feira é palavra feminina, certo? A feira, não é o feira, é a feira. Esse outro a, ele é artigo. Então veja, eu tenho um a que acompanha o verbo ir, ok? Mas eu tenho um outro a que acompanha o substantivo, que é feira aqui. Então eu tenho o a preposição acompanhando o verbo e o a artigo acompanhando o substantivo. Dessa forma eu tenho os dois a se unindo em um só. E essa união é demarcada exatamente pelo acento grave aqui, ok? Isso aqui é só para você ver a diferença, tá? A gente não vai entrar em detalhes técnicos ainda. Então vamos lá, concluir a análise morfológica aqui. Veja que na análise morfológica eu só disse quem é quem. Vamos lá, João foi à feira. Analise isso aí morfologicamente. João é substantivo, feira também é substantivo, foi é verbo. Pronto. Eu só estou dizendo quem é quem, certo? E o a ali é o a artigo e o a preposição. Pronto. Eu só disse quem é quem. Mas essas palavras aqui, elas estão servindo com que função? Com que finalidade? Com que propósito? Agora a gente vai para a análise sintática. Agora eu vou ver outra coisa. Eu não quero ver só o que cada palavra é. Eu quero ver a função que cada palavra tem dentro desse contexto. Então vamos lá, vamos lá. Vamos começar aqui. João. Eu já vi que João, morfologicamente, é um substantivo, certo? Então João é substantivo. Mas qual é a função de João aqui nessa frase? Qual é a finalidade dele? Eu vou dizer que João exerce a função de sujeito. Viu? Substantivo é próprio da morfologia. Sujeito é próprio da sintaxe. Ok? É próprio da sintaxe. Então, João aqui funciona como sujeito. João aqui é o sujeito, certo? João aqui, a gente já viu que é o sujeito. Isso quer dizer que todo o resto dessa minha oração, no caso aqui foi a feira, tudo isso aqui é o meu predicado. Veja que agora eu já uni toda uma parte da minha oração para dizer qual é a função dela, tá? Eu estou dizendo que João é sujeito e que foi à feira é o meu predicado. Vamos continuar. Como no meu predicado eu tenho um verbo, a gente já viu, né? Ó, veja a relação entre a morfologia e a sintaxe. Como no meu predicado eu tenho um verbo, é o verbo ir, eu vou dizer que esse predicado é um predicado verbal. Então, em João foi à feira, eu tenho um sujeito, e aqui, gente, é sujeito simples, porque eu tenho um núcleo só. Não se preocupa com esses termos, na hora exata nós vamos estudá-los. Então eu tenho aqui João, que é sujeito, e aqui sujeito simples. Foi à feira é o predicado. E como nesse predicado eu tenho um verbo, que já vimos que é o verbo ir, esse predicado é um predicado verbal. Tá? Tem mais uma coisa para a gente analisar aqui. A feira, aqui, tudo isso aqui, ó, a feira, é uma coisa, vou puxar a seta para cá, ó, acompanha, é uma coisa que a sintaxe vai chamar de adjunto adverbial. Tudo isso aí é adjunto adverbial, funciona como adjunto adverbial, tem a função de adjunto adverbial, tá bom? Então, pessoal, pronto, a gente já fez aqui a análise análise sintática desse trecho aqui, tá? Só uma observação, gente, essa parte que é a feira, que eu falei que é adjunto adverbial, para alguns gramáticos também é uma coisa chamada de complemento circunstancial, ok?
Tem as duas finalidades, tem os dois nomes. Como eu estou trabalhando com o verbo ir, tem essa especificidade aqui. Não vou entrar em detalhes, não é a hora agora. O que eu quero é que você veja as diferenças. Agora, beleza, a gente já fez aqui, já fez análise morfológica e sintática. Olha para esse quadro agora, um minutinho, olha para esse quadro. Vê as diferenças. Vê os termos. Morfologia, João é substantivo. Sintaxe, João é sujeito. Sacou? Feira é substantivo. A feira, na análise sintática, é adjunto adverbial, é complemento circunstancial. Na análise sintática, eu digo que foi a feira, é um predicado verbal. Tá? Então veja aqui as diferenças. O que é que eu estou procurando aqui? Na análise morfológica, eu disse quem é quem, ali na frase. Na análise sintática, eu me preocupei em dizer as funções. O que cada termo aí significa. Tá? Significa não, perdão. Qual é a finalidade, a função de cada termo, de cada palavra aí dentro da estrutura. Certo? Agora outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, e é por isso que a morfossintaxe, ela relaciona morfologia e sintaxe. Lembra que eu disse que foi a feira é um predicado verbal, porque tem o verbo ir. Como é que eu sei que esse foi aqui é o verbo ir? Porque lá na morfologia eu descobri, eu sei que flexionando o verbo ir no pretérito eu tenho a forma foi. Então, a análise morfológica ela é essencial, imprescindível, indispensável para a sintaxe. Eu só posso fazer análise sintática se eu souber de morfologia. E aí uma dica. Na gramática, os assuntos não são individualizados. Não é cada um na sua distinto. Não. Na gramática, um assunto puxa o outro. Um assunto está ligado ao outro. E a morfologia, a morfossintaxe é uma prova disso. João foi à feira. Foi à feira é predicado verbal. Por que é predicado verbal? Porque foi é um verbo. Como é que eu sei que foi é o verbo ir? Porque na morfologia eu sei disso. Porque a morfologia me diz isso. Então, para eu poder chegar à análise sintática, eu tenho que, antes de tudo, saber conhecer a análise morfológica. Para eu poder fazer análise sintática, eu tenho que conhecer análise morfológica. Eu tenho que saber fazer análise morfológica, eu tenho que saber classificar as palavras certinho, tá? E isso vai para o nosso segundo ponto, ó, nessa imagem aqui. Morfologia está intensamente ligada à sintaxe, tá? Para eu poder fazer uma boa sintaxe, para eu poder analisar sintaticamente, eu tenho que ter uma boa bagagem, um bom conhecimento de morfologia, tá? Então veja mais um exemplo. Vai ter uma hora que eu vou falar para você de complemento nominal e adjunto adverbial. Vou colocar aqui em cima, também não precisa copiar, tá? Então vai ter uma hora no nosso estudo que eu vou falar para vocês de complemento nominal, e vai ter hora que eu vou falar para você de adjunto adnominal. Aí eu vou dizer para você que um complemento nominal acompanha um substantivo abstrato, enquanto que o adjunto adnominal acompanha um substantivo concreto. Então eu vou estar lá na aula e vou dizer, olha gente, o complemento nominal acompanha um substantivo abstrato e o adjunto adnominal acompanha um substantivo concreto. Quem é que me diz se uma palavra é ou não é substantivo? É a quem, ó. Olha só, por exemplo, aqui, ó. João, substantivo. Morfologia. Então, quem me diz se uma palavra é substantivo é a morfologia, ok? E a morfologia também vai me dizer o que é um substantivo abstrato e o que é um substantivo concreto. Dessa forma, eu só vou poder diferenciar um complemento nominal de um adjunto adnominal se eu souber a diferença entre um substantivo abstrato e um substantivo concreto. Substantivo abstrato e substantivo concreto são noções da morfologia.
enquanto que complemento nominal e adjunto adnominal são noções da sintaxe. Mas para eu poder identificar um complemento nominal e um adjunto adnominal, eu tenho que saber se o termo que o acompanha é um substantivo abstrato ou é um substantivo concreto. E isso eu vejo onde? Na morfologia. Então, para eu poder fazer sintaxe, eu tenho que antes ter feito morfologia. Para eu poder ter uma boa análise de sintaxe, eu tenho que conhecer morfologia. Então, isso é uma prova que os assuntos na gramática, eles estão ligados, relacionados. Não tem como separar um do outro. Está tudo ligado. Uma coisa puxa a outra. Então, quando você for estudar, aí na sua casa, aí no seu caderno, faça essas ligações, faça essas conexões, porque isso vai ajudar você também no aprendizado. Puxe uma coisa a outra, relacione uma coisa a outra, que isso vai ajudar você. Então, a morfologia, ela é inseparável. Não dá para separar a morfologia da sintaxe. E não dá para separar a sintaxe da morfologia. E quando eu tenho morfologia e sintaxe, eu tenho a morfossintaxe. Então, por exemplo, quando eu falei para vocês, aqui na nossa frase, João foi à feira, e eu digo que foi à feira é um predicado verbal, porque tem um verbo. Então, predicado é sintaxe, verbo, morfologia. Pronto, eu fiz uma análise morfossintática, porque eu uni as noções da morfologia com as noções da sintaxe. Ok? Então, é isso que a gente vai estudar hoje. A gente vai estudar nesse ano letivo, melhor dizendo. A gente vai estudar a morfossintaxe. A gente vai relacionar a morfologia e a sintaxe. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai estudar a sintaxe, ok? E à medida que a gente for caminhando nos estudos e aparecer alguma coisa de morfologia, aí eu vou pegar a morfologia e trazer para vocês, certo? E isso vai... Para isso o quê? Para relacionar uma coisa com a outra. E aí, ao mesmo tempo que você estuda a morfologia, você estuda a sintaxe, ligando uma coisa à outra. E isso vai ajudar na hora de responder as questões, de compreender o conteúdo, tá? Então, para a gente passar aqui para a próxima parte. O que é a morfossintaxe? A união entre a morfologia e a sintaxe. O que é a morfologia? O estudo da classificação e da origem das palavras. E o que é a sintaxe? O estudo da função das palavras, da finalidade delas. Quando eu uno uma coisa a outra, eu tenho a morfossintaxe. E aí, de extrema atenção, ok? Isso aqui é extremamente importante. Morfologia é importantíssima para a sintaxe. Não dá para separar a morfologia de sintaxe, ok? E se eu quiser fazer uma boa sintaxe, eu tenho que ter uma boa bagagem de morfologia. Por isso que a gente vai estudar as duas coisas juntas, para a gente poder ver a relação e entender como é que funciona isso aqui certinho. Beleza? Ok. Então vamos passar aqui. Agora, a gente vai estudar, fazer uma introdução bem geralzona de morfologia e de sintaxe, tá? Então aqui eu vou explicar para vocês alguns detalhes da morfologia e depois alguns detalhes da sintaxe. Vai anotando aí, isso para você ver o que é que a gente vai falar, tá? Então vamos lá. O que foi que eu coloquei lá no slide anterior? Eu coloquei lá que a morfologia, ela estuda o quê? A morfologia estuda a origem e a morfologia estuda a classificação. Origem e classificação do quê? Origem e classificação das palavras. Ok? Então, só o resuminho aqui. A morfologia estuda a origem e a classificação das palavras. Ok? Quanto à origem das palavras, nós temos um tópico na morfologia chamada de formação das palavras. Ok? Formação das palavras. A formação das palavras, ela explica, como o nome já diz, como as palavras se formam, como as palavras aparecem, como as palavras se originam, tá? E aí, na formação das palavras, nós temos 3 tópicos. Palavras formadas por derivação, tá? Palavras formadas por composição e palavras formadas por outros processos.
Na derivação, nós temos a derivação prefixal, sufixal, parasintética, regressiva ou imprópria. Na composição, nós temos a justaposição e a composição. E aí nós temos outros processos, a abreviação, a siglonimização, onomatopeia, neologismo. E aí também eu posso até citar aqui um a mais, que é o estrangeirismo também, tá? Que tem sido aí recorrente e tem aparecido muito aí na composição de palavras da nossa língua. Então, em relação à origem das palavras, nós falamos da formação delas. E aí nós temos 3 formas de estudar a formação das palavras, a origem delas, a composição delas, através de derivação, de composição e também de outros processos. Então, pronto. Formação das palavras é isso aqui na morfologia, tá? Quanto à classificação das palavras, nós temos as chamadas classes gramaticais ou classes de palavras. As classes gramaticais ou as classes de palavras nada mais são, gente, nada mais são do que os tipos de palavras, ok? Nada mais são aqui do que os tipos de palavras. E aí nós temos 10 tipos de palavras, 10 classes gramaticais, 10 classes de palavras, que eu divido em uma tabela, tá? Agrupando-as de acordo com as suas semelhanças, porque isso facilita aí a compreensão delas. Tá? Então nessa tabela, como é que a gente divide como é que a gente divide as classes de palavras, as classes gramaticais? Em 4 grupos. O grupo dos nomes, o grupo dos verbos, o grupo dos conectivos e uma classe de palavras avulsa que fica sozinha, que não é alvo assim de tanto estudo, tá? Mas que tem a sua importância. Então vamos lá. Quais são as classes de palavras que nós temos no grupo dos nomes? No grupo dos nomes nós temos os artigos, os substantivos, adjetivos, pronomes e numerais. No grupo dos verbos, nós temos os verbos, obviamente, e os advérbios. No grupo dos conectivos, nós temos outras 2 classes de palavras. Nós temos as preposições e nós temos as conjunções. E aí a classe de palavras avulsa, sozinha, que nós temos, são as interjeições. Então vamos lá. No grupo dos nomes, nós temos uma classe de palavra que é a mais importante, que é onde todas as outras giram ao redor, que no grupo dos nomes é o substantivo. No grupo dos nomes, a classe de palavras mais importante é o substantivo. É a classe nuclear. Por quê? Porque artigos, adjetivos, pronomes e numerais, todos giram ao redor do substantivo. E todos dependem do substantivo. Todos vão fazer alguma coisa em relação ao substantivo. Todos aparecem com o substantivo. Então, o substantivo está sempre presente, junto com as outras classes de palavras. Por isso que no grupo dos nomes, ele é o mais importante. Ele é aí o cara que manda, tá? Então, no grupo dos nomes, artigos, substantivos, adjetivos, pronomes e numerais. Sendo que o substantivo é a classe mais importante. O que é um artigo? O que é um adjetivo? O que é um numeral? A gente vai ver isso em tempo adequado, em tempo oportuno. Nós vamos estudar isso, tá? Por enquanto, isso aqui é só para você ter uma introdução. É só para você saber do que é que a gente vai falar daqui para frente. Beleza? Então vamos lá, grupo dos nomes visto. Grupo dos verbos. Nós temos os verbos e nós temos os advérbios. No grupo dos verbos, a classe mais importante são os verbos. Os verbos são indispensáveis. Os verbos funcionam como chaves. É o que faz a diferença. E os advérbios funcionam ao redor dos verbos. Tá? Advérbio só trabalha com verbo. Tá? Advérbio ali é unha e carne com o verbo. Onde tem um advérbio, tem verbo. Ok? Onde tem advérbio, tem verbo. E aí, só para a gente poder aqui complementar, o advérbio, ele vai trabalhar com quem? Vou puxar aqui, ó. O advérbio, ele vai trabalhar com quem? O advérbio, ele vai trabalhar com verbo, que eu já falei. O advérbio vai trabalhar com outro advérbio. Então, eu posso ter 2 advérbios juntos? Posso ter 2 advérbios juntos. Além disso, o advérbio vai trabalhar com outro adjetivo, tá? Então, o advérbio trabalha com verbo, que por isso que ele está junto na classe dos verbos, está junto com ele. Onde tem advérbio, tem verbo, tá?
o advérbio pode trabalhar em cima de outro advérbio, ou um advérbio pode trabalhar em cima de um adjetivo, que faz parte ali do grupo dos nomes. Ok? Só para complementar aqui. Além do grupo dos nomes, que é regido pelo substantivo, e o grupo dos verbos, que é regido pelos verbos, nós temos os conectivos. O que são conectivos? O nome já fala. Conectivo conecta uma coisa a outra, liga uma coisa a outra. No caso das preposições, as preposições conectam palavras. As preposições ligam palavras umas às outras. E as conjunções? As conjunções conectam, ligam orações umas às outras. O que é oração? A gente vai estudar ainda hoje nesta aula, tá? Por hora, eu quero que você saiba que os conectivos são as preposições e as conjunções. Preposições conectam palavras, conjunções conectam orações. Beleza? E aí nós temos as palavras avulsas, as interjeições. O que as interjeições fazem? As interjeições, elas têm o trabalho de expressar emoções. Então, por exemplo, um uau expressando surpresa é uma interjeição. Um ai que expressa dor é uma interjeição. Enfim, outras palavras expressando emoções, tá? Então nós temos aqui as interjeições, beleza? Então, as classes gramaticais, os tipos de palavras são classificadas assim, divididas nesses 4 grupos, cada um com a sua especificidade. Então, a morfologia é que vai dizer para a gente o que é um artigo, o que é um substantivo, o que é um verbo, o que é uma preposição, o que é uma interjeição. Isso depois vai ter importância ímpar no estudo da sintaxe. Tá? Por isso que é importante conhecer isso aqui e que a gente vai trabalhar os dois juntos. Beleza? Então, morfologia é isso aqui. Morfologia vai estudar a formação e classificação das palavras. Tá? Espero que você esteja anotando. No âmbito da formação, nós temos o estudo da derivação, da composição e outros processos que formam palavras. E na classificação nós temos os tipos de palavras, tá? As 10 classes de palavras, as 10 classes gramaticais, divididas em 4 grupos. Grupo dos nomes, artigos, substantivos, advérbios, pronomes, artigos, substantivos, adjetivos, pronomes e numerais, sendo que a classe mais importante aqui são os substantivos. No grupo dos verbos eu tenho os verbos e os advérbios, tá? O mais importante aqui são os verbos, os conectivos, preposições e conjunções, e aí o que fica sobrando são as interjeições, beleza? Então, é isso aqui. Vamos lá, gente. Agora, já que eu fiz aqui um panorama da morfologia para vocês, vamos agora dar uma olhada na sintaxe, ok? Vamos dar uma olhada na sintaxe. A sintaxe, gente, o que a sintaxe é? O que a sintaxe faz? A sintaxe, retomando aqui, ó, a sintaxe vai estudar a função. Função do quê? Função de palavras e função de expressões. Dentro do quê? Dentro de oração. Tá? Então a sintaxe estuda a função. A sintaxe quer saber para que serve. A morfologia quer saber como se forma e a classificação. Quem é quem, tá? A sintaxe, gente, se divide em 2 tipos. Eu tenho 2 tipos de sintaxe. Eu tenho, ó, vou colocar aqui. Eu tenho a sintaxe. Eu tenho a sintaxe do período simples. O que é período? Vamos estudar daqui a pouco. Que é só para você ter uma introdução. Período simples. E nós temos também a sintaxe do período composto. Então a sintaxe, que é a parte da gramática que estuda a função das palavras, das expressões, dos termos e das orações, ela pode ser dividida em sintaxe do período simples ou sintaxe do período composto. A sintaxe do período simples é essa aqui, ó. É a sintaxe que vai estudar os termos das orações. E o que são termos das orações? Os termos das orações
são as partes que compõem, partes que integram, partes que formam. Formam o que? Compõem o que? Integram o que? Os termos das orações são as partes que compõem o que? Uma oração. Então, imagine que a oração seja um quebra-cabeça, certo? Imagine que a oração seja um quebra-cabeça. O quebra-cabeça, para poder ser formado, ele tem partes, né? E você vai unindo uma parte à outra até você formar a imagem que você quer formar. Os termos das orações são as peças das orações. Então eu tenho uma peça unida à outra, conectada à outra, que juntas formam uma oração. Tranquilo? Conseguiu captar a ideia aqui com o quebra-cabeça? Os termos das orações são as partes que compõem uma oração, que integram uma oração. São as partes que juntas dão origem a uma oração. E é nisso que a sintaxe do período simples vai estudar. Quais são os termos das orações? Vai acompanhando aí. Os termos das orações são divididos em 3. Nós temos os termos essenciais, nós temos os termos integrantes e nós temos os termos acessórios. Quem são os termos essenciais? Sujeito e predicado. Eu tenho aqui 4 tipos de sujeito, ok? Aqui nesse esquema agora eu vi ele colocou 3, mas são 4. Eu tenho o sujeito simples, eu tenho o sujeito composto, eu tenho o sujeito indeterminado e eu tenho o sujeito oculto, ok? Eu tenho o sujeito oculto também. Então eu tenho o sujeito simples, composto, indeterminado e eu tenho o sujeito oculto. Ah, mas toda oração tem sujeito? Não, nem sempre. Tem oração que não tem sujeito. As orações que não têm sujeito são chamadas de orações com sujeito inexistente, ou seja, um sujeito que não existe. E eu tenho a oração com, ou então eu digo que é uma oração sem sujeito também, passa a mesma ideia, tá? Não vamos estudar sujeito aqui, é só para você saber. Ah, qual é a oração de sujeito oculto, indeterminado ou oração sem sujeito? Sujeito oculto é aquele que está na oração. Eu posso dizer quem é, ele só não está visível, tá? Ele só não está ali mostrando as caras, mas eu sei que ele existe, eu posso identificar. Sujeito indeterminado, tem um sujeito, eu só não consigo dizer quem é, eu não consigo dizer qual é o sujeito. E a oração sem sujeito? Aí já não tem sujeito. O sujeito oculto e indeterminado tem um sujeito. Só que no sujeito oculto eu consigo identificar, o indeterminado não, certo? Essa aí que é a diferença. E a oração sem sujeito não tem sujeito, tá? Além do sujeito, nós temos outro termo essencial da oração, que é o predicado. Lembra lá do João foi à feira? Falei de sujeito e falei de predicado. O predicado pode ser de 3 tipos. Tem o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal, ok? E aí o predicado verbo nominal vai trazer consigo uma coisa chamada predicativo do sujeito e predicativo do objeto. O que é isso? A gente vai estudar na hora que for importante, tá? Só que é só para você ter uma noção. Então, o termo essencial da oração, sujeito e predicado. Beleza. Nós temos, além disso, os termos integrantes. Quem são? Os complementos verbais, que são os objetos diretos e os objetos indiretos. Nós temos os complementos nominais e o tal do agente da passiva. Por fim, nós temos os termos acessórios. Os termos acessórios têm esse nome porque eles são acessórios. Então, uma oração pode ter esses termos ou pode não ter esses termos. Ok? Quais são os termos acessórios? Os adjuntos, adverbial e adnominal, o aposto e o vocativo. Que aí, quando nós formos estudar, a gente vai ver cada um deles aqui. Então, o termo da oração vai achar... O termo da oração vai me dizer quais são as peças que formam uma oração. O período simples, ou a sintaxe do período simples, é quem vai estudar os termos da oração. Vamos ver agora
O que é a sintaxe do período composto? Então, olhou isso aí agora, eita, o que é isso aí? Calma, vou explicar para você, acompanha aqui. A sintaxe do período composto vai estudar a maneira como as orações se organizam, a maneira como as orações se estruturam. Exatamente por isso que a sintaxe do período composto é uma sintaxe mais trabalhosa, não é mais difícil, ela é trabalhosa, tá? Mais robusta em relação à sintaxe do período composto. A sintaxe do período composto vai me dizer que existem orações compostas por coordenação e orações compostas por subordinação. As orações compostas por subordinação podem ser assindéticas ou podem ser sindéticas. Qual é a diferença? É que as orações assindéticas não têm conectivo. E as orações sindéticas têm conectivo, que são as conjunções. Agora olha para cá rapidinho. Tá vendo aqui, ó? Conectivos. Quem é que me diz que uma palavra é conectiva ou não? A morfologia. Então, para eu poder dizer que uma oração é sindética ou assindética, eu tenho que ver se tem um conectivo lá. Quem é que me diz que tem conectivo? A morfologia. Então, mais uma vez, morfossintaxe, relação entre morfologia e sintaxe. Eu só consigo fazer sintaxe se eu tenho morfologia, beleza? Se eu tenho ali uma bagagem de morfologia. Então, vamos lá. E aí eu tenho as orações assindéticas e as orações assindéticas, sem conectivo, e as orações sindéticas, com conectivas, conjunções. E aí, gente, olha para cá, ó, tem essa palavrinha aqui, isso aqui nada mais são do que os tipos de orações coordenadas. Quais são os tipos de orações coordenadas? Eu tenho as orações coordenadas aditivas, eu tenho as orações coordenadas adversativas, tenho ainda as orações coordenadas conclusivas, orações coordenadas alternativas e, por fim, eu tenho orações coordenadas explicativas. Então, eu tenho 4 tipos de orações coordenadas. As orações coordenadas fazem parte do período composto por coordenação. E essa tal de subordinação? No caso das orações subordinadas, do período composto por subordinação, nós temos 3 tipos de oração. Nós temos as orações substantivas, as orações adjetivas e as orações adverbiais. As orações substantivas, por sua vez, se dividem em oração substantiva, subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. As orações adjetivas são 2, a restritiva e a explicativa. E as orações adverbiais, que são as maiores, são as causais, consecutivas, concessivas, condicionais, conformativas, comparativas, finais, temporais e proporcionais. Ok? Aqui muito ligado com as conjunções. Muito ligado com as conjunções. Beleza? E aí, por fim, eu tenho um outro tópicozinho, que são as orações reduzidas. Que são orações que integram um período composto, mas que se caracterizam por ter um verbo não conjugado. E aí, o verbo, para estar dentro de uma oração reduzida, ele tem que estar na forma infinitiva, gerúndio e particípio. E quem me diz se um verbo está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio? A morfologia. Então, para eu poder identificar uma oração reduzida, eu tenho que saber identificar antes um verbo no infinitivo, um verbo no gerúndio, um verbo no particípio. Quem é que me diz isso? A morfologia. Então, tá ligado, tá junto, tá relacionado. A gente não vai estudar isso aqui agora, mais uma vez. Não se assuste. Isso aqui é só para você ter uma noção, tá? É só para a gente saber do que a gente está pisando aqui. Qualquer dúvida, pergunta aí no grupo, chama no privado, volta o vídeo um pouquinho. Estamos aqui para ajudar vocês, beleza? Ok, então agora a gente já viu, nós já vimos a morfologia,
tá? O que ela estuda, né? A classe de palavras, a formação das palavras, a sintaxe, a função das palavras, período composto e período simples, tá? Até aqui, eu fiz aqui um panorama, né, das matérias e da morfossintaxe, detalhando aqui, destrinchando, né, a morfologia e a sintaxe. Agora sim, a gente falou alguns termos durante essa caminhada, né? Eu falei de verbo, falei de oração, falei de período, falei de frase. Mas afinal, o que são essas coisas? E aí, muito importante, tá? Isso aqui é de extrema importância. Muita atenção. Se você está cansado, tá? Bebe uma água, lava o rosto, pausa aí 5 minutinhos e volta para cá. Que isso aqui é de extrema importância, tá? Eu digo mais, você não vai conseguir acompanhar a matéria se você não souber pelo menos o que é isso aqui. Você tem que saber isso aqui na cabeça, tá? Na ponta da língua. Perguntou, tem que saber o que é. Porque senão, você não vai conseguir acompanhar isso aqui melhor, tá? Então, eu só vou destacar aqui, para a gente poder diferenciar para você acompanhar. A gente vai estudar agora, nós vamos estudar agora os conceitos de verbo, aquela da morfologia, lembra? Uma das classes de palavras, aquela que manda no grupo dos verbos. Vamos estudar aqui o que é frase. Vamos estudar o que é uma oração. E vamos estudar o que é período. Tá? E o período pode ser período simples, que nem a sintaxe. Período simples. Ou período simples. Ou período composto. Então vamos lá, conceitos básicos que você tem que ter aí na mente. O que é um verbo? O que é um verbo? Um verbo é uma palavra que vai indicar três coisas. Um verbo é uma palavra que vai indicar uma ação, um ato. Um verbo é uma palavra que vai indicar um estado ou um modo. Mesma coisa, tá? Você pode ver algum professor falando de modo, estado, semelhante. Ou o verbo também vai indicar fenômeno. O verbo também indica um fenômeno da natureza. Tá? Então o verbo indica três coisas: ação, estado ou fenômeno da natureza. Exemplos de verbo: palavras como caminhar, amar, beijar, fazer, assistir, escrever, atuar, rir, chorar, ir. Concorda comigo que todas as palavras são atos, são ações? Então elas são verbos, tá? Palavras como estar, fazer, o verbo ser, muitas vezes, indicam modo, indicam o estado. Então, quando eu digo, por exemplo, Natanael está triste, estar indica um modo, né? A maneira como o sujeito se encontra. Então, aqui o estar é um verbo também, beleza? Por fim, um verbo também vai indicar um fenômeno da natureza. Essa é mole, né? Chover, nevar, escurecer, anoitecer, são palavras que são verbos aí, fenômeno da natureza, certo? Então, o verbo indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Uma dica que eu vou colocar para você é o seguinte, gente. Todo verbo pode ser conjugado. Opa, dei aqui minha caneta. Todo verbo pode ser conjugado, pode ser flexionado. Então, eu vou colocar aqui, ó. Todo verbo pode ser conjugado. Então, por exemplo, chorar é um verbo? Conjuga aí chorar. Eu choro, tu choras, ele chora. Pronto, é um verbo. Agora, por exemplo, árvore é um verbo? Não. Eu posso conjugar árvore? Não. Tenta conjugar eu, árvore, não dá, né? Então, árvore não é verbo. Pronto. Então, se você conseguir conjugar a palavra, flexionar, né, nas pessoas, no tempo, isso aí vai te ajudar a identificar se a palavra é um verbo. Além do conceito basilar do verbo, né? Palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza é um verbo. Por que é importante saber um verbo? Porque o verbo, gente, é a chave, é a parte central da sintaxe. E como a gente vai estudar morfologia e sintaxe, tem que saber o que é verbo.
verbo enquanto classe gramatical na morfologia e verbo enquanto definidor de uma oração na sintaxe, tá? Outro conceito importante para você saber, frase. O que é frase? Toda afirmação com sentido completo. Toda afirmação com sentido completo, independente do tamanho. Independente do tamanho. Grande ou pequeno, se tem sentido completo, é uma frase. Então, por exemplo, SOS. O que é SOS? Socorro, né? Tem sentido completo? Tem sentido completo. Então, isso aqui, ó. Então, isso aqui é uma frase. Ok? Então, se tem sentido completo, eu tenho uma frase. Ok? Eu tenho uma frase. Tranquilo isso aqui? Não tem problema. Uma frase. O que é uma oração? Agora veja, o que é uma oração? Oração. Vou só destacar aqui para você ir acompanhar. O que é uma frase? Frase, toda afirmação, todo enunciado que tem sentido completo. Ok? O que é uma oração? Oração é toda frase que tem o que? Verbo. E como é que eu sei o que é um verbo? Lá na morfologia. E eu já falei para você o que é um verbo. Se o verbo está dentro de uma frase, essa frase é uma oração. E eu vou colocar aqui exemplo para você ver daqui a pouco. Tá? O que é oração? Toda frase que tem verbo. De novo, o que é oração? Toda frase que tem verbo. O que é oração? Toda frase que tem verbo. Tá? Outro conceito importante, período. O que é período? Período, gente, é a maneira, é a forma como as orações se organizam, como as orações se estruturam. E eu posso ter período. Posso ter período simples e período composto. O que é período simples? Período simples é quando eu tenho um único verbo, um verbo, não é dois, não, é um verbo. Se eu tenho uma frase e eu tenho um único verbo, é uma oração e um período simples, tá? O período simples é chamado de oração absoluta, ok? E aí eu tenho o período composto. No período composto eu tenho mais de dois verbos, ok? Eu tenho mais de dois verbos. Eu tenho 2, 3, 5 verbos, ok? E para cada verbo eu tenho uma oração. E aí para cada verbo eu tenho uma oração. E eu vou criar um slide aqui novo para poder colocar os exemplos. Pra você ver melhor. Vamos aqui, tela branca. Então olha só. Deixa eu pegar aqui a caneta para dar aqui. Eu vou colocar aqui alguns enunciados aqui para você poder ver a diferença, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui, João correu hoje à tarde, beleza? João correu hoje à tarde. Agora outro exemplo. João correu e João correu e, sei lá, comeu hoje à tarde. Hoje à tarde. Vamos lá. 1, 2. Vamos analisar aqui esse primeiro exemplo. Exemplo número 1. João correu hoje à tarde. João correu hoje à tarde. Pensa aí, 2 segundos aí. Quem é o verbo? João correu hoje à tarde. Qual dessas palavras é o verbo? Qual é o verbo? Correu, certo? Correu é o meu verbo. Eu tenho mais algum verbo aqui? Procura aí. Eu tenho mais algum verbo? Não tenho, né? Não tenho mais nenhum verbo. Se eu tenho um único verbo, tudo isso aqui, João correu hoje à tarde, tudo isso aqui é o quê? É um período simples.
ou oração absoluta. Eu tenho o quê? Eu tenho uma única oração aqui. Período simples, colocar entre parênteses uma oração. Você pode até colocar esse exemplo e a explicação é dele aí do lado para você entender depois. Agora o segundo exemplo aí. João correu e comeu hoje à tarde. Eu tenho quantos verbos aí? Um eu já sei, né? Correu. Tenho outro? Tenho outro verbo. Comeu. Eu tenho dois verbos. Então vamos lá. Se eu tenho dois verbos, isso aqui é um período simples? Não. Agora eu tenho um período composto. Agora eu tenho aqui um período composto. Certo? Eu tenho aqui agora um período composto. Por que eu tenho um período composto? Agora eu tenho dois verbos. Eu tenho aqui dois verbos. E eu tenho também duas orações. Foi o que eu falei. Para cada verbo eu tenho uma oração. Qual é a primeira oração? A primeira oração é essa aqui, ó. João correu. E qual é a segunda oração? Comeu hoje à tarde. Tudo isso aqui, ó, é a segunda oração. Ok? É a segunda oração. Eu tenho duas orações aqui. Ok? Duas orações. Dois exemplos agora curtinho, ó, para você ver. Por exemplo, saia. Saia, vá embora. E saia. E o próprio vá. Saia, vá. Pronto. Qual é o período simples? Qual é o período simples? O período simples é o primeiro, né? Que eu tenho o verbo sair aqui. Então eu tenho aqui PS, ó. Período simples. Sim, vá. Período composto. Tenho dois verbos. O verbo sair e o verbo ir. Ok? Então, recapitulando aqui, resumindo tudo. O que é verbo? Isso aqui você tem que saber. O que é verbo? Palavra que indicação está falando na natureza. Ok? O que é uma oração? Toda frase que tem um verbo. E como é que as orações se organizam? Se eu tenho uma única oração, eu tenho um período simples. Ok? Um período simples. E se eu tenho um período composto, eu tenho 2, 3, 4, 5, 7, 10 orações. Aí eu tenho um período composto. E para cada oração, e para cada verbo, eu tenho uma oração. Entendeu isso aqui? Beleza. Tem mistério. Então, com isso, gente, eu termino essa primeira aula de introdução. Morfossintaxe. É o que a gente vai trabalhar aqui. A união entre a morfologia e a sintaxe. E à medida que a gente for estudando um, a gente precisa do outro, e eu vou retomando, a gente vai ver a relação entre os dois. Beleza? Para encerrar, galera, eu quero deixar para você aqui duas sugestões de estudo, tá? E aqui são especificamente canais do YouTube, ok? Por exemplo, eu dei uma aula para você de substantivo. Se você quer um complemento, quer adicionar, você pode procurar por esses dois canais aqui, tá? Coloca lá no YouTube Professor Noslen e Pablo Jamil, que são dois professores de português excelentes que eu utilizo inclusive para poder confeccionar as aulas, para estudar, para tirar alguma dúvida. Acompanhe esses professores e usem os materiais deles, as videoaulas no YouTube, sei lá, segue no Instagram também que eles colocam dicas de estudo, enfim, que vai ajudar vocês. Então, nos canais desses dois camaradas aqui, você tem aulas que você vai poder usar para complementar os seus estudos também. O canal do professor Noslen e o canal do professor Pablo Jamil. Pessoal, a gente termina a aula por aqui. Era isso que eu queria passar para vocês nessa aula de introdução. O que é que vocês vão fazer agora? Vejam o vídeo, façam um resumo, tirem suas dúvidas e tal. E respondam aí o exercício que eu vou deixar para vocês no roteiro, tá? Vou deixar algumas questões no roteiro para vocês responderem e me enviar para mim. Beleza? Galera, é isso. Bons estudos. Uma ótima semana a todos. E até mais. Tchau.